Após breve intervalo, vamos retomar a nossa 13ª sessão ordinária virtual de 12 de março de 2021. Anuncio o processo de recurso 15399-2017, aí 2017, 13434. Recorrentes, Seju e SBF Comércio de Produtos Esportivos Limitado. Recorrido ambos. Relator, doutor Leilson Oliveira Cunha. Com quem está a palavra? Presidente, renovando o voto de bom dia a todos. Este processo, ele tem como acusação a aquisição de mercadorias sem documento fiscal. Essas mercadorias sujeitas à substituição tributária, verificada em levantamento de estoque. Então, o montante foi de R$ 2.883.083,44, cobrando multa no valor de R$ 759.692,48. Período da infração, 2012, tendo como dispositivo infringido o artigo 139.24569/97, penalidade no artigo 123A da Lei 2.670/96. Deixa eu só abrir aqui o auto de infração, para eu verificar que eu acho que teve recolhimento de imposto, já que é na entrada, e eu botei no meu relatório só a questão da multa, mas deixa eu ver aqui. Minha missão de entrada teve principal, exatamente, principal, que é de R$ 759.692,48, e a multa, que é R$ 1.340.633,80. Bom, continuando o relato. As informações complementares, a autoridade fiscal afirmou que, após análise dos documentos fiscais e contábeis, bem como de realizar levantamento quantitativo de estoque, que considerou as notas fiscais de entrada e saída, estoque inicial e final, extraídos do SPED fiscal, e também que, sobre o valor da omissão, R$ 2.883.083,44, acrescentou a margem de agregação de 55%, referente ao disposto no comando do artigo 2º do decreto 28.326/2006. Então, a aquisição de mercadorias que se sujeitavam à substituição tributária pela entrada. Então, como foi a omissão de entrada, ele cobrou o imposto e a multa. Com o acréscimo dessa margem de agregação, o total para efeito de cálculo da substituição resultou em R$ 4.468.779,33. E sobre este valor, ele cobrou um imposto e multa. Frisa ainda que realizou agrupamento de produtos para dirimir as divergências apresentadas no relatório do levantamento quantitativo mensal, o LECFID, citando como exemplo o agrupamento 13, chuteira, que ele coloca lá, e anexa a tabela de agrupamentos, né, aos autos. Também diz que intimou a empresa para que o contribuinte pudesse fazer suas considerações sobre o levantamento quantitativo, e entre as considerações apresentadas, resultaram correções no relatório que levaram aos valores discriminados na autuação. Impugnado feito, em primeira instância, a autoridade julgadora decidiu pela parcial procedência, afastando inicialmente a decadência, nos termos do artigo 1731 do CTN e da súmula 555, em razão de se tratar de omissão, não havendo declaração de débito. Né? Como se trata de operações por substituição tributária na entrada, então, como houve omissão, ela reenquadrou aqui no 173.1 e com base na súmula 555, já que não houve a declaração do débito, né? Afastou a arguição de nulidade do AI pela falta de motivação do ato de lavratura e erro na indicação da penalidade sugerida pelo autuante, com fulcro na redação do parágrafo 7 do artigo 84 da Lei 15.614/2014, e não acolheu também a preliminar de nulidade por cesseamento de direito de defesa
de falta de documentos probantes do cometimento da infração, em razão de que todas as informações do AI lavrado terem sido disponibilizadas ao contribuinte. Aí ratifica a cobrança do ICMS-ST, conforme o artigo 1º do Decreto 28.326/2006, e julga pela parcial procedência da autuação, visto que a multa, né, deve se incidir sobre a omissão detectada, ou seja, R$ 2.883.083,44, e não sobre o valor com acréscimo da margem de agregação de 55%. Então, aqui, a parcial procedência é nesse sentido, é de que, como o agente do fisco cobrou o imposto e a multa sobre a base da omissão acrescida da margem de agregação de 55%, ela entendeu que essa agregação só se serve para a cobrança do ICMS-ST. E a base de cálculo para efeito da cobrança da multa é aquela que resultou efetivamente na omissão de entrada, né? Dos R$ 2.883.083,44. Bom, em razão da decisão de procedência, foi interposto o tempestivo recurso ordinário e a parte suscita, presidente, 4 preliminares. Deixa eu ver aqui, Vamos lá. Primeira, nulidade do julgamento de primeira instância, tendo em vista que a julgadora ter se utilizado da prerrogativa contida no artigo 84, parágrafo 7, que é o artigo do reenquadramento, né, parágrafo 84, parágrafo 7, da Lei 15.614/2014, para suprimir de ofício defeito de fundamentação. Qual o defeito de fundamentação que a empresa alega? É o dispositivo infringido, né, do artigo 139 do Decreto 24569/97, que versa única, segundo a empresa, que versa única e exclusivamente sobre a obrigação acessória, no caso, exigência de nota fiscal de entrada. Então, aquele dispositivo que, quando há omissão de entrada, se coloca, que é o artigo 139, né, quando as operações de aquisição, de entrada, deve ser exigida a nota fiscal de entrada para adentrar os estoques, né. E aí ele diz que, em função desse defeito de fundamentação da decisão, né, sem observar nova reabertura de prazo para pagamento ou impugnação fixado no parágrafo 1 do citado artigo 84. Ou seja, então, ele entendeu que a julgadora decidiu, segundo ele, a falta de fundamentação do agente do fisco, com base no artigo 84, parágrafo 7, mas que não observou aquilo que está exposto no parágrafo 1º do citado artigo 84. Depois a gente faz maiores considerações a respeito disso. Aí no B, nulidade do julgamento de primeira instância por ter ignorado o pedido de produção de perícia técnica e de ter mantido o lançamento sob a justificativa de que a recorrente não teria apresentado provas capazes de infirmar o lançamento. Aí também pede uma preliminar de decadência parcial do lançamento para o período de janeiro a agosto de 2012, nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. A 2, uma preliminar também de nulidade, aí sim, da autuação. Preliminar de nulidade pela ausência de indicação do dispositivo que ensejará a exigência do imposto, ou seja, acha que o artigo 139 não era o suficiente para tanto, né? E também preliminar de nulidade pelas incorreções do lançamento fiscal por não anexação dos autos, os documentos exigidos pela legislação. Aqui ele faz alusão a documentos comprobatórios, né? Alega não aplicação do decreto 28326/2006, pois a recorrente é comerciante, varejista, e, obviamente, não há na cadeia de circulação e consumo em que está inserida, operações subsequentes à sua própria, ou seja, logo seria impossível que a recorrente figurasse como substituta na operação, e como as vendas são realizadas a consumidor final, simplesmente não há operação subsequente a ser substituída, ou seja, ele está dizendo que não se enquadra o comerciante varejista, a recorrente,
no decreto 28.326, porque só existe depois a venda dela para o consumidor final. Então, ela não teria que recolher substituição tributária alguma. Que o decreto 28.326/2006 só prevê operações subsequentes quando há um outro intermediário entre um varejista e o consumidor final, né? Ou seja, ele está dizendo que não pode ser cobrado substituição tributária pela entrada. É o que resulta do entendimento da parte. G, insubsistência do lançamento, porque baseado em mera presunção, o fiscal autuante o dever de trazer à colação as provas do que alegou, descrevendo circunstanciadamente os fatos, mediante, no mínimo, indicação das mercadorias relativas às entradas que entendeu omitido, as folhas dos livros fiscais, e que essas operações estariam lançadas, e dos cálculos que efetuou com relação a cada uma delas, para chegar ao montante exigido, atendendo assim ao requisito essencial da validade do auto de fração. Aí, as alegações contidas na peça de lançamento, aliadas ao inadequado critério adotado para a comprovação da omissão de entrada de mercadoria, apenas revelam que, na verdade, nem a própria autoridade administrativa foi capaz de certificar a ocorrência da conduta descrita na autuação fiscal. Diz que a base de cálculo da penalidade foi majorada indevidamente, alega o caráter confiscatório da multa aplicada por violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e da capacidade contributiva. Ao final, requer a recorrente seja conhecido e provido o recurso para que seja afastada a cobrança do auto de infração, no caso aí ele quer a improcedência, né? Ou, caso assim não se entenda, sejam acolhidas as nulidades suscitadas com o consequente retorno dos autos à origem para 1. Realização de perícia, 2. Reabertura do prazo de impugnação, com base no artigo 84, parágrafo 1º da Lei 15.614/2014. A assessoria processual, ela passa ao largo dessas preliminares, manifestando-se de pronto pela nulidade da autuação em face de claro cessamento do direito de defesa, posto que há ausentes relatórios de entrada e saída que embasaram a autuação, ou seja, ela não analisou essas preliminares e se centrou no fato de que não teria na autuação, relatório das notas fiscais de entrada e das notas fiscais de saída que embasaram a autuação. Bom, presidente, esse é o resumo. Obrigado, doutor Leilson. Com a palavra, o doutor Biratã. Obrigado, presidente. Só um momentinho, por favor. Presidente, senhores conselheiros, como bem disse aí o relator, o parecer, Não, eu abri aqui o parecer errado. Aqui são várias janelas aqui, a gente acaba abrindo aqui o parecer errado. Esse aqui é o auto de fração 1250, né? Não. Perdão. O 2017, o 3434. Eu vou lá para a origem, é porque assim, eu estou pegando as janelas que já estão abertas, mas eu vou lá para a raiz aqui para pegar aqui da origem aqui, aí não tem erro. Pronto. SBF, Comércio de Produtos Esportivos. Bom, como bem disse aí o relator, o parecer ele não chega a adentrar várias questões que foram suscitadas na impugnação e em relação às quais o julgador de primeira instância se manifestou por entender que teria ocorrido cessamento ao direito de defesa do contribuinte, né? Em baseado em quê? O parecerista que analisou disse o seguinte, que não teriam sido acostados aos autos os documentos fiscais probantes da ação fiscal.
como as planilhas exigidas nesse tipo de fiscalização, de entradas e de saída de mercadorias, as quais são absolutamente necessárias para a melhor fundamentação do ilícito denunciado. Evidentemente que, ao se confirmar essa situação, o auto estaria nulo, assim, digamos assim, estaria evidenciado, melhor dizendo, o cessamento de defesa. Eu não diria que o auto estaria nulo, mas você teria que, digamos, reiniciar, né, reiniciar todo o sistema processual, oferecendo nova possibilidade de defesa à parte, para ela se manifestar, juntando os documentos necessários. E aí essa nulidade não se cingiria tão somente ao julgamento de primeira instância, mas até esses primeiros atos de intimação do contribuinte para que ele pudesse apresentar defesa. Todavia, quando a gente analisa aqui o julgamento ele foi tão claro, ele foi tão categórico, né? Porque, assim, esse aí foi uma argumentação utilizada pelo contribuinte. Mas quando a gente vai aqui fazer a leitura do julgamento, nesse tocante às provas, ele é muito conclusivo, ele é muito claro quando ele diz o seguinte, só um momentinho aqui para localizar. No tocante à nulidade de falta de documentos que comprovasse o cometimento infracional, verifica-se as folhas 19, cópia do aviso de recebimento, AR, aí cita aqui, o código do AR, contribuinte por ocasião do encerramento da fiscalização, junto com diversos documentos. Considero folha 16, no qual estão os arquivos analisados e produzidos pelos autuantes no decorrer da fiscalização. Impede informar ainda que no referido CD-ROM acima mencionado encontram-se as planilhas fiscais com todos os dados referentes às mercadorias analisadas que resultaram na omissão de entradas a qual fora demonstrado pela fiscalização no totalizador anual de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária em 2012. Levantamento de estoque por alíquota 2012, tabela resumo geral, página 171. Então, assim, realmente, assim, não obstante eu não tenha analisado aqui procurado abrir o CD-ROM nem nada, mas, assim, até acho que o relator pode até melhor esclarecer, que eu creio que ele deve ter analisado esse aspecto fático, mas, assim, da forma como o julgamento aqui, inclusive, ele cita, né, de forma, assim, bem textual, a documentação que embasou, pode ter ocorrido aqui um equívoco por parte do assessor, quando ele fala da ausência dessa documentação. Até porque a gente sabe que muitas vezes são vários anexos que constam dessas planilhas, desses CDs, né? E hoje a gente trabalhando com processo virtual, talvez a dificuldade até aumente mais, porque antigamente eu tinha tudo isso em papel, fisicamente era até saído em determinados compartimentos lá do anexo, alguns documentos que, digamos assim, substanciam a ação fiscal. E aí, nesse caso, da forma como está aqui, posta aqui no julgamento de primeira instância, me parece que esses documentos efetivamente constam dos autos. Mas eu gostaria, nesse tocante, até de ouvir o relator em relação a esses aspectos. Mas, no primeiro momento, da forma como está aqui constando o julgamento de primeira instância, me parece que essa documentação se encontra, sim, nesses anexos. E aí eu gostaria de saber do presidente se a gente analisaria primeiro esse aspecto, antes de seguir nos demais temas, ou a gente já avançaria. Porque aí eu teria que ter como digamos assim, como esteja eu estou
meu entendimento aqui está em conformidade com o julgamento de primeira instância em relação até aos demais aspectos. Mas eu gostaria de saber da presidência qual é o encaminhamento que a mesma quer dar em relação a essa análise. Seria interessante a gente analisar esse primeiro aspecto, já que é uma nulidade que foi arguída no parecer, que a depender da sua confirmação ou não, encerraria, extinguiria a presente ação, ou se a gente prosseguiria nos demais aspectos, nas demais questões, presidente. Doutor Biratã, gostaria de indagar, essa sua indagação muito pertinente, né? Eu gostaria de indagar, eu fiquei também nessa dúvida se existe ou não, se esses documentos estão ou não no processo. Porque aqui no que está disponibilizado para a gente, tem um CD, tá o CD anexado, tudo consegue até abrir esse CD. Gostaria de indagar ao doutor Leilson se é pertinente ou não essa observação contida no parecer elaborado pelo doutor Augusto. Doutor Leilson? Presidente, eu creio que o doutor Augusto, ele não verificou, como disse o doutor Biratã, que são muitos anexos, mas existe sim, quando você abre esse anexo, lá onde tem assim, CD-2, aí tem embaixo também SPF 2003-2012, CD-1. Talvez esse de baixo foi onde o doutor Augusto verificou. Aí tem todos os estoques, levantamentos, relatórios do totalizador, tabela de produto, etc. Mas as notas fiscais estão nesse C2 em 2. Aí tem 3 planilhas. Aí tem primeira planilha, entradas 2012, 2013. Aí você tem uma série de as notas fiscais que foram utilizadas no levantamento de estoque. Aí você tem aqui umas, sei lá, 5 mil, vai até 11 mil, mas como são repetidos, são várias mercadorias, aqui está mercadoria, né, como da nota, vai até a linha 18.502. Aqui são as notas fiscais de entrada que foram utilizadas no levantamento, onde vem a codificação do produto, a quantidade, os valores, etc., tá? Valor unitário, né? A alíquota de ICMS. E na outra planilha, que é uma planilha também, vendas, tem mais 2 planilhas, vendas 2012 e vendas 2013. Aí você tem as notas fiscais que foram emitidas, eletrônicos, cupons fiscais, a maioria é cupom fiscal, né? Aí você tem também aí os cupons fiscais que foram emitidos e as notas fiscais eletrônicas emitidas. Então, foram os documentos fiscais, daí o julgador de primeira instância diz que todos os documentos fiscais, tanto de entrada como de saída, foram anexados aos autos, e realmente aqui estão aqui nestas planilhas, presidente. Eu creio que o doutor Augusto não deve ter aberto essas planilhas, só deve ter aberto o outro arquivo do CD, porque são muitas planilhas mesmo. Mas, assim, estão contidas os documentos que ampararam o levantamento de estoque. Presidente, aí, se nesse caso, então, com a confirmação do relator, nós entendemos que deva ser afastada aí essa nulidade. Pronto. Então, eu vou colocar em votação logo, doutor Biratã, sobre essa nulidade. Doutor Leilson, contra essa nulidade suscitada no parecer da consultoria. Presidente, afaste, que estão contidos os documentos que serviram de base para o levantamento fiscal. Doutor Marcos? Com o relator, presidente. Doutora Lourdes? Presidente, com o relator. Doutor Henrique? Acompanho o relator, presidente. Doutora Elineide? Com o relator. Então, afastado da nulidade suscitada pelo parecer. Com relação, agora sim, doutor Biratã, o senhor vai se manifestar sobre as suas questões? Ou vai presidente, ter... assim, eu vou utilizar aqui como parâmetro aqui o julgamento e a gente vai fazendo a devida adequação, ou dependendo daqui, já que o parecer, digamos assim, o roteiro dele se limitou
a declarar nulidade por ausência da documentação necessária e não abordou as demais questões, eu vou utilizar aqui como referência o julgamento de primeira instância. Tá? Então, assim, primeiro ponto, por não? Porque tem a questão também de uma decadência, né? Pronto, pois é, porque até o próprio julgamento ele faz essa abordagem também, né? Por isso que eu estou dizendo que eu vou utilizar aqui como parâmetro, porque aí ele parece que ele abordou todos os pontos aí suscitados na impugnação do contribuinte. Ele afastou item a item. Pronto. Aí tem esse primeiro aspecto da decadência, e, assim, em relação à omissão de entradas, né, nesse tipo de levantamento, seja de estoque financeiro, já existe posicionamento, acho que até a própria Câmara Superior, nesse caso, salvo engano, ela acata afasta, melhor dizendo, a aplicação do 150 parágrafo 4º nessa situação específica, que aqui, efetivamente, está caracterizada aquela omissão do artigo 149 do CTN, né? Que eu estou suprimindo do fisco, né, fatos, informações indispensáveis ao lançamento. Então, assim, se eu aqui deixo, digamos assim, tem omissões de entradas, então, o que se vai homologar aqui em relação a essas omissões? O que eu tenho para homologar? Eu acho que aqui é o típico realmente de lançamento de ofício, em que o fisco vai lá, encontra aquelas omissões, aquela ausência de informação necessária para o efetivo lançamento, eu tenho que buscar, tenho que fazer toda uma análise, um cotejamento, me aprofundar para poder aí fazer aquele lançamento de ofício. Então, nesse tipo de omissão aqui, omissão de entrada, ao meu ver, está bem claro isso. E o julgamento, ele fundamenta, inclusive, diz o seguinte, ó, entende-se pela inaplicabilidade da jurisprudência do STJ em relação ao 150 parágrafo 4º, já que o débito deve ser declarado e pago pelo contribuinte para posterior verificação do fisco. No presente aí, vê-se que as operações de entradas foram omitidas, logo não houve declaração e muito menos pagamento, né? Então, assim, esses são os fundamentos aqui do julgamento singular, e também o nosso entendimento já formado em relação a esse aspecto, já nos manifestamos várias vezes sobre esse afastamento aqui de decadência nesse tipo de omissão. E aí vem outro... Só de sugestão, a gente poderia ir voltando conforme o tema e posicionamento do doutor Biratã, porque eu acho que fica melhor, porque são muitas preliminares, depois a gente vai perder o fio da meada. Né? Pois. Presidente, aí o caso de julgar logo a decadência. Aí. Ótima sugestão, doutor Leilson. Então, vamos por partes aqui. Então, com a decadência, como se manifesta, doutor Leilson? Já que todo mundo já tem opinião já formada com relação à decadência, não é isso? Ao doutor Leilson. Então, realmente não houve nem declaração, nem pagamento? Porque por isso que está cobrando o imposto, é a omissão de entrada. Certo. São notas fiscais, são produtos que entraram sem documento fiscal, aí não houve a declaração nem o pagamento. Presidente, é nesse sentido, presidente, que eu me manifesto contrário à decadência com base no artigo 173.1. Afastando a decadência, né? Áudio, presidente. Está sem áudio, presidente. Doutor Marcos? Com o relator. Doutora Lourdes? Com o relator, presidente. Doutor Henrique? Com o relator, presidente. Doutora Leide? Com o relator. Então, a Câmara, por votação unânime, rejeita a decadência suscitada pela parte. Doutor Biratã, a próxima... Pronto, presidente, eu pediria até uma ajuda aí do relator em relação à questão das preliminares, porque, assim, seguindo a ordem aqui do parecer, ou melhor, do julgamento, a matéria é a seguinte, porque, assim, tem essa questão que nós já afastamos, que é a questão da ausência da documentação necessária, já foi apreciada. Aí, logo em seguida, o tema é a regência do decreto 28.326, que, a meu ver, me parece uma matéria de mérito. Eu não sei se o contribuinte arguiu isso como um preliminar de nulidade. Eu vou, para facilitar para todos nós, eu vou agora elencar as 4 preliminares. São 2 de nulidade do julgamento e 2 de nulidade do auto de infração. As 2 de nulidade do julgamento, a primeira é no sentido de anular o julgamento de primeira instância, tendo em vista que a julgadora
se utilizou, segundo a defesa, da prerrogativa do artigo 84, parágrafo 7, que é o artigo lá da Lei 15.614, que fala do reenquadramento, para suprimir de ofício defeito de fundamentação na autuação. Ou seja, a parte entende que houve um defeito de fundamentação, que não era para ter sido como dispositivo infringido o artigo 139, do decreto 24.569/97, já que esse decreto versa sobre descumprimento de obrigação acessória, que seria o caso de exigência da nota fiscal de entrada. Então, ele entende que a julgadora afastou esse argumento dele com base no reenquadramento do artigo 84, parágrafo 7º, tá? E aí, como ela afastou com base nesse entendimento de reenquadramento, ela deveria ter observado a reabertura de prazo para pagamento ou impugnação conforme o parágrafo 1º no citado artigo 84, ou seja, entende ele que, como ela afastou, segundo ele, com base nesse artigo 84, parágrafo 7º, que não são declarados nulos os autos de infração, assim, assado, lá está lá no parágrafo 7, né? Ela deveria ter feito nova reabertura de prazo para o contribuinte pagar ou impugnar o feito. Só que na leitura lá da peça do julgador, não foi isso que a julgadora fez. Mas aí a Procuradoria passa a lei aí. Presidente, assim, em relação, me baseando aqui no que foi noticiado aí pelo relator, porque, assim, como disse aqui, primeiro que não pode constar no julgamento de primeira instância, até porque foi objeto do recurso da parte, o parecer não se manifestou. Mas, assim, de qualquer forma, isso é colocado como uma nulidade processual, o que, a nosso ver, não tem cabimento, até porque nós sabemos que é perfeitamente possível reenquadramento para se alinhar, para se adequar aos fatos descritos na autuação fiscal. Então, assim, se o agente fiscal, ele descreve determinada conduta infracional e se o julgador, o conselho, entende que aquele fato infracional descrito, ele tem como adequação uma outra norma, não há nada que assim impeça de se fazer, ou seja, não há impossibilidade nenhuma no reenquadramento. O que a gente não pode inovar é em relação aos fatos. Você querer, digamos assim, tentar clarear algo que não está claro, querer acrescentar condutas que não estão arroladas, ou seja, então, assim, isso já, inclusive, já é um entendimento aqui pacífico, já muito nas câmaras de julgamento, no Conselho, na Câmara Superior. Então, assim, independente, eu não vou nem entrar no mérito do reenquadramento em si, mas, assim, se ele coloca isso como uma nulidade, porque, assim, ele coloca uma nulidade no sentido de reabrir prazo para se manifestar, e eu, assim, independente da forma como foi reenquadrado, eu não vou nem discutir isso, o que eu vou discutir é essa possibilidade. Então, se existe essa possibilidade, não existe essa nulidade. Então, assim, já de antemão, não adentrando na questão do reenquadramento em si, mas afastando a nulidade, por entender que isso é possível, eu entendo, me manifesto por afastar essa arguição, presidente. Doutor Biratã, doutor Leilson, mais conselheiro com essa temática. Presidente, assiste razão a Procuradoria. Primeiro porque a julgadora singular, ela nem reenquadrou. Ela diz claramente que o dispositivo infringido é o artigo 139, que é o comum para a omissão de entrada, todos os autos de infração vêm com isso, a gente julga aqui, né? Diz isso claramente, ela nem reenquadrou, tá? E diz que a infração está sujeita ao artigo 123, inciso 3º, A, linha A, ou seja, como é recorrente nessas autuações de omissão de entrada. O que ela faz menção ao artigo 87 é que, caso houvesse erro no dispositivo infringido por parte do agente autuante, ela poderia se utilizar desse artigo 87, parágrafo 7º, para fazer o reenquadramento do dispositivo infringido, que nós fazemos sempre, né?
quando há erros no dispositivo infringido, até porque o que os auditores fazem são sugestões, né, conforme o próprio 138 do CTN de lá, que sugere a penalidade a ser colocada na infração, né? Ou seja, então não houve esse reenquadramento, tá? E além de não ter havido esse reenquadramento, ela faz a menção a esse dispositivo, que mesmo se tivesse sido elencado um dispositivo infringido equivocado, esse dispositivo do parágrafo 7 do 84 daria possibilidade para que pudesse fazer um reenquadramento. Então, presidente, seja porque não houve um reenquadramento, como afirma a parte, e seja porque também não cabe o parágrafo 1º do artigo 84, como aduz a recorrente, o parágrafo 1º do artigo 84 são naqueles casos em que, quando o julgador de primeira instância pega o processo, verifica que tem algum elemento que faltou de provas por parte da autoridade fiscal, né? Já tinha passado pelo saneamento, que o contencioso faz esse saneamento antes de ir para o julgamento, mas passou pelo saneamento. Então, o julgador de primeira instância determina o feito em diligência para a secretaria oficial, o agente do fisco, para complementar lá alguma coisa que faltou, alguma peça, e aí abre-se novamente um prazo para o contribuinte impugnar, já que houve a colheita de um outro elemento que não estava no processo inicial quando ela impugnou, então abre novamente o prazo, ou para ele pagar, ou para ele se defender diante dessa nova, digamos, nova prova, ou novo documento trazido aos autos. É isso que se refere ao artigo 84, parágrafo 1º. Ou seja, e nenhuma das hipóteses aqui que que a recorrente levanta, caberia essa preliminar de nulidade que ela levanta. Então, presidente, nesse sentido, eu afasto. Os senhores conselheiros querem discutir esse temático ou já podem votar? Então, doutor Marcos, como vota com relação a essa nulidade citada? Com o relator, presidente. Doutora Lourdes? Acompanho o relator, presidente. Doutor Henrique? Acompanho o relator, presidente. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Biratã, com a próxima nulidade? Uma PGS manifesta. Presidente, vou ler aqui para o doutor Biratã. A próxima nulidade é nulidade do julgamento de primeira instância por ter ignorado o pedido de produção de perícia técnica e de ter mantido o lançamento sob a justificativa de que a recorrente não teria apresentado provas capazes de infirmar o lançamento, ou seja, a negação de perícia, né? Aí está pedindo nulidade de julgamento porque negou perícia. Presidente, a grande questão, muitas vezes, dos advogados que atuam no judiciário e no administrativo, é que muitas vezes não se adequam ao tipo de trabalho pericial que é, digamos assim, ao procedimento de perícia dentro do processo administrativo, normalmente no CONAT aqui, contencioso do Estado de Ceará. Por que eu digo isso? Porque, assim, no processo judicial, basta a parte requerer, está entendendo? E o juiz simplesmente pode não ter fundamento nenhum. Mas, digamos assim, eu quero fazer uma perícia contábil. E aí, até porque a parte ela vai ter que arcar, ou seja, todo o ônus, ela que arca. Então, assim, o juiz nomeia um perito, mas as custas desse perito indicado pelo juiz é a parte. Não é a parte não se utiliza de uma estrutura existente dentro do judiciário para realizar o trabalho pericial. Aqui é diferente. Nós temos já uma estrutura, né, uma célula de perícias, mas existe todo um princípio, toda uma norma que regula esse tipo de atividade, não bastando tão somente o simples pedido, ou seja, tem que ter uma justificativa plausível, uma indicação, pelo menos exemplificativa, dos equívocos eventualmente existentes, para que possa dar ensejo ao trabalho pericial, até porque sabemos do assoberbamento
que essa célula de perícias, ela realmente ela tem relação à grande quantidade de trabalhos. Mas, independente do assoberbamento, a questão é mesmo de o contribuinte justificar, fundamentar. E, assim, pelo menos a princípio aqui, eu não vi nada que justificasse o pedido. Evidentemente, se o relator destacar algo que permita a gente enveredar por essa perícia, eu até posso modificar meu entendimento, mas no primeiro momento não vislumbrei nada nesse sentido de concreto. Então, essa é a minha manifestação inicial, presidente. Obrigado, doutor Biratã. Doutor Leís, com relação ao indeferimento pedido de perícia. Presidente, a julgadora, ela foi muito feliz aí nas páginas... Doutor Leís, só ratificar aqui, retificar, aliás, não é julgador, é o James, que foi até perito. o James é o julgador, Ele foi perito e hoje é julgador. Eu estava com na cabeça que tinha sido a Caroline, que tinha sido julgadora da anterior. Não é o julgador, não, presidente. É o James. É porque a cela de julgamento sempre foi predominantemente mulher, né? Acho que 90%... E a anterior tinha sido mulher também no processo, né? Aí eu fiquei na cabeça. Mas existe uma área que as mulheres dominam, é do julgamento, né? Isso, é verdade. Presidente, foi muito feliz o afastamento pelo julgador, aí na página 126. Por quê? Na verdade, a recorrente trouxe um CD em que ela coloca documentos fiscais que comprovaria aliás, uma planilha em arquivo, né, Excel, em que comprovaria o recebimento de mercadoria com documentação fiscal por parte do contribuinte. E só fez isso. Não trouxe nenhum elemento que contestasse naquelas mercadorias que haviam tido omissão, ela fazer os cálculos, olha, o meu estoque antes era esse, com as entradas e mais as saídas, o estoque final era esse, então não tem que se falar em omissão de entrada. Ele apenas relacionou uma planilha em que ele diz assim, que essa planilha comprovaria o recebimento dessas mercadorias. Mas não fez nada, não contestou, não trouxe mais outros elementos, absolutamente nada. Então, ela disse claramente que eu vou até ler aqui, entende-se que essa alegativa não elide a lavratura do AI, visto que até que o levantamento de estoque demonstra um desequilíbrio entre entradas e estoque inicial, confrontado com as saídas, estoque final, resultando um quantitativo de saída superior ao quantitativo de entrada. Esse desequilíbrio corresponde a uma omissão de entrada, ou seja, recebimento de um quantitativo de mercadoria sem o documento fiscal, fatos devidamente comprovados nos autos, e, dessa forma, considera desnecessário o pedido de perícia em face dos elementos trazidos aos autos explicitados nos parágrafos anteriores. Portanto, não cabe perícia, quando se verifica nos autos que existem elementos comprobatórios de ocorrência da infração cometida pelo contribuinte suficiente para o convencimento do julgador tributário. Aí, né, o contribuinte não trouxe nada que pudesse, como a gente viu ontem nos julgamentos, né, que a gente mandou para a perícia, não, está aqui, ó, esse produto aqui ocorreu, teve essas notas fiscais que não foram levadas em consideração, essa aqui está em outro código e tal. Ele apenas relacionou as notas fiscais, o jeito nosso caso, para comprovar o recebimento de mercadoria, ou seja, pegou as notas fiscais de entrada e relacionou. Presidente, nesse sentido também eu não vejo motivo para anular o julgamento de primeira instância pelo indeferimento da perícia, não. Senhores, você gostaria de se manifestar sobre esse tópico? Só uma dúvida, doutor Leilson, quer dizer que a parte só relacionou as notas e não indicou as notas e não fez nada? Está sem áudio. Ele relacionou nós, mas no momento ele trouxe contundência no sentido de dizer que aquele produto tal não tinha nenhuma omissão, porque o estoque dele era tanto, com essas notas tais, ou seja, ele não fez nenhuma contraposição ao levantamento em si. Só apenas relacionou dizendo que, olha, a empresa não recebeu mercadoria sem nota fiscal, porque está aqui as notas fiscais aqui que deram amparo ao recebimento dessas mercadorias. Senhores, mais alguma dúvida? Podemos votar? Então,
Então, doutor Leilson, doutora Luz. Doutor Leilson, mas o fato dele ter apenas relacionado, de alguma forma, isso foi verificado pelo julgador, se de fato elas existiam materialmente que eu chamo ela cita, sim. Dentro da movimentação de entradas do contribuinte? Ela cita, eu vou ler aqui a fundamentação dela, tá? Certo. Ademais, o levantamento de estoque resultou da omissão de entradas deste aí, foi elaborado com base no inventário inicial, no inventário final, nas notas fiscais de entradas e de saídas, todos escriturados na FD enviada pela empresa. Ressalte que as notas fiscais emitidas por terceiros ao contribuinte entradas e as emitidas pelo próprio contribuinte saídas estão registradas, com todas as suas informações no ambiente nacional da nota fiscal eletrônica, o qual é compartilhado com todos os FIIs do país, dentre eles a CEPAD de Ceará. Aí diz, no tocante ao CD RUM das folhas 110, anexado pela empresa, no qual consta a planilha de arquivo XLS, a qual comprovaria o recebimento de mercadorias com documento fiscal por parte do contribuinte, entende-se que essa alegativa não elige a lavratura do AI, visto que a técnica do levantamento de estoque demonstra um desequilíbrio entre entradas e estoque inicial, confrontado com as saídas e o estoque final, resultando em um quantitativo de saída superior ao quantitativo de entrada, à omissão de entrada. Ou seja, ela está dizendo que, mesmo com essas notas fiscais de entradas que foram relacionadas, continuou o desequilíbrio, e esse desequilíbrio correspondeu a uma omissão de entrada, ou seja, o recebimento de um quantitativo de mercadorias sem o documento fiscal, fatos devidamente comprovados nos autos. Aí, dessa forma, considera-se desnecessário o pedido de perícia, as folhas 27, em face dos elementos trazidos aos autos e explicitados para as anteriores. Portanto, não cabe perícia quando se verifica nos autos que existem elementos comprobatórios da ocorrência da infração cometida pelo contribuinte, suficientes para o convencimento do julgador tributário. Assim decide pelo deferimento do pedido de perícia solicitado pelo contribuinte, visto que o levantamento fiscal não deixa dúvidas quanto ao ilícito tributário cometido, não devendo ser aceitos os argumentos apresentados pela impugnante. Certo. Obrigada, doutor. Sim. Eu quero estar dizendo o seguinte, olha, mesmo com essas notas fiscais, foi feito um levantamento com base na sua escrituração que está na FD, do que você disse na FD, de entrada, de saída, dos seus inventários. Então, assim, me parece que ela se ressentiu do fato de ele trazer um caso concreto, no sentido de apontar que, em face dessa relação das notas fiscais que ele trouxe de entrada, essas notas fiscais dariam amparo a que não houvesse a omissão de entrada. Olha, eu tinha um estoque de tanto, nesse produto X aqui está faltando, está dizendo que eu tenho 10 aqui de entrada, omissão de entrada, mas eu tenho estoque de tanto, eu estou trazendo essas notas fiscais tais, que somado ao estoque inicial, ela faz com que suma a omissão de entrada. Então, assim, o que ele fez foi relacionar, e ele não fez nenhuma contraposição a nenhum produto dentro do relatório, né, do totalizador, e também, além de não ter feito nenhuma contraposição, ele não fez nenhum quesito, absolutamente nada, só fez anexar um CD, contando as notas fiscais de entradas. Né? Tá. Eu agradeço, doutor Leilson. Ficou claro. Obrigado, doutor Leilson, pelo esclarecimento. E só lembrar aqui que o julgador, ele foi perito, né? Ele então conhece bastante, se manifesta com bastante autoridade nesse aspecto. Senhores, podemos votar essa preliminar? Então, doutor Leilson. Presidente, afasto. Doutor Marcos. Com o relator, presidente. Doutora Lourdes. Com o relator, presidente. Doutor Henrique. Com o relator, presidente. Doutora Leide. Com o relator. Doutor Leilson, agora a questão é sobre o efeito confiscatório da multa, né? Não, agora será com 2 nulidades da autuação. Aí foram nulidades do julgamento.
certo. Agora tem duas nulidades da autuação. Aí a primeira é preliminar de nulidade pela ausência de indicação do dispositivo que ensejar a exigência do imposto, e a outra preliminar de nulidade pelas incorreções do lançamento fiscal por não anexação aos autos os documentos exigidos pela legislação. Essa segunda é aquela primeira que votamos, que o doutor Augusto disse que... Mas ali a preliminar de nulidade... Não, eu acho que não. Ali, o doutor Augusto, eu acho que essa aqui é o que fundamentou a primeira preliminar de nulidade do julgamento de primeira instância. Aliás, não, é anterior. É a ausência de indicação de dispositivos que ele traz de novo no recurso, é que fundamentou a primeira nulidade de julgamento de primeira instância que ele aventou. Nessa segunda aqui, ele fala só de correções do lançamento fiscal, por anexação aos autos, documentos exigidos pela legislação, ou seja, documentos probatórios, na presunção, tá entendendo? Então, ele pede nulidade por isso. Como ele fez estratificação e a defesa dele é bem complexa, vamos votar individualmente mesmo, como ele propôs, para não ficar nenhuma dúvida. Doutor Biratã, com relação a essas nulidades citadas pela parte. A primeira é de ausência de indicação do dispositivo que ensejaram a exigência do imposto. Sem áudio. Presidente, assim, a gente olhando aqui o áudio de fração, o fiscal aqui indica os dispositivos legais infringidos aqui, no caso, artigo infringido, artigo 139 do decreto 24.569, a penalidade do artigo 123A da lei 12.670, modificado pela lei 13.418/03. Então, assim, existe a indicação do dispositivo penal, né, da penalidade, ainda que existisse ou existe qualquer equívoco em relação a esse dispositivo, porque a gente está conversando sempre em relação à nulidade. Né? Ninguém está nem entrando no mérito se o dispositivo indicado está correto ou não. Está discutido em tese a eventual ausência de dispositivo legal que venha macular a autuação fiscal. Então, assim, esses dispositivos estão devidamente indicados e o eventual reenquadramento, ele não gera nulidade. Então, assim, nós afastamos essa arguição. Em relação à documentação, já foi demonstrado aqui o auto encontra devidamente documentado. Então, esse é o nosso entendimento, presidente. Obrigado, Biratã. Doutor Leilson, quais são essas duas preliminares, como se manifesta? Presidente, eu afasto ambas. Pronto. Alguma discussão mais, senhores, com relação a essas duas preliminares? Doutor Marcos? Voto com o relator, presidente. Doutora Lourdes? Acompanho o relator, presidente. Doutor Henrique? Acompanho o relator, presidente. Doutora Elineide? Com o relator. Pronto, então, as nulidades citadas de ausência e indicação errada de dispositivos legais e elementos de prova afastadas por votação unânime. Então, é isso. Agora tem uma de multa confiscatória, né? Eu entendo mais, presidente, que não seria nulidade. Eu acho que é mais questão de mérito, né? Que ele fala da inconstitucionalidade dessa multa, né? Agora, tá entendendo? É mais questão de mérito. Pô, então, quais são esses aspectos da multa confiscatória? É uma faixa, né? Porque a gente não pode, com base no artigo 48 da Lei 15.614, a gente não pode fazer alusão à questão de afastar dispositivos legais com base na Constituição, né? O doutor quer falar sobre esse tópico específico? Não, presidente. É assim, até para otimizar os trabalhos, porque assim, ao invés de estar falando sobre cada tópico trazido pelo conselheiro relator, ele já poderia ir abordando todos os pontos, está entendendo? E se a gente tivesse alguma divergência, a gente se manifestaria, para facilitar, para não precisar assim, multa confiscatória, aí o que o procurador entende? Concorda ou não concorda? Então, assim, para facilitar, para otimizar, assim, se o conselheiro relator poderia já expor todas as questões de mérito, inclusive expor seu ponto de vista, aí nós finalizaríamos concordando ou não, discordando em parte, enfim, acho que otimizaria mais o trabalho, presidente.
já que não há aqui um parecer sobre todos esses pontos aqui da assessoria. Tá certo, Berta. Então doutor Leilson, o senhor pode arrematar agora com o mérito, se é parcial ou procedente, todas essas questões, tá certo? Presidente, com relação ao mérito, aí eu vou concordar com a recorrente e também com o julgador de primeira instância, no que diz respeito à questão da multa, né? É que a omissão de entrada, efetivamente, dessas mercadorias com substituição tributária, exige que, para o cálculo do ICMS devido por substituição, tem uma margem de agregação de 55%. Essa margem de agregação foi feita, o fiscal cobrou o imposto sobre essa margem de agregação, né, com todos os descontos que tem, etc. Mas ele cometeu um equívoco, é que da base elevada, com a agregação de 55%, ele cobrou a multa também, de 30%. Quando, na verdade, a multa só deve se ter como base o valor efetivo da omissão, que foi 2 milhões e um quebrado, e não os 4 milhões depois com a elevação da margem de agregação. Ou seja, o imposto tem que ser em cima do valor da margem com a margem agregada e a base de cálculo da multa deve ser retirando essa agregação. Então, nesse sentido, eu concordo com a recorrente e também com o julgador de primeira instância. E com relação à multa confiscatória, como já disse, não há como a gente acolher aqui, que não podemos afastar dispositivos, né, legais com base em entendimento de inconstitucionalidade. E também uma outra questão que o contribuinte já alcançou, que é a questão, né, eu falei que era a base de cálculo da penalidade majorada indevidamente, que eu concordei com ele. Presidente, são isso mesmo, mas é que foi presunção, que não tinha os elementos contidos na autuação, né, as alegações contidas na peça de lançamento, aliadas ao inadequado critério adotado, ou seja, levantamento de estoque, né, para a comprovação da omissão de entrada de mercadoria, apenas revela que, na verdade, nem a própria autoridade administrativa foi capaz de certificar a ocorrência da conduta descrita na autuação fiscal. Então, isso são questões meritórias que eu afasto porque tem aí os relatórios necessários, totalizadores necessários, para que indicaram a quantidade de mercadorias que foram omitidas, né? Tem os elementos necessários para isso nos autos de infração, no meu entendimento. Doutor Leilson, me parece que também eu estou vendo aqui uma alegação de inaplicação do decreto 28.306, para 2006. Até falei, né? Que ele, bem lembrado, ele acha que por ser varejista e só vender a consumidor final, não cabe a ele, não estaria ele alcançado lá pelo decreto 28.326, que trata da substituição tributária pela entrada, né? Na verdade, o decreto fala na substituição tributária pela entrada, independente de a operação subsequente ser a consumidor final, ou ser a um outro contribuinte, mas a substituição tributária é até o consumidor final, né? Todas as operações posteriores ali, inclusive a operação de venda ao consumidor final. Eu creio que ele não entendeu o que é a substituição tributária pela entrada, né? Ele aduz que só como ele vende para consumidor final, não se adequaria ao decreto 28.326/2006. Aí o julgador também afasta com muita precisão essa questão. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Biratã, Presidente, eu concordo inteiramente com a manifestação do digno relator, inclusive em relação à questão da penalidade, porque eu entendo que essa agregação ela não pode ser incluída aí para efeito de pena, né, da penalidade. Ela se manteria tão somente em relação ao imposto. E, no mais, eu também concordo com a manifestação. Obrigado, doutor Biratã. Senhores conselheiros, em discussão, o mérito da autuação. Sem discussão, vamos votar. Doutor Leilson, como vota? Presidente, conheço do recurso para dar parcial provimento no sentido de... E também, né, conhecer do reexame necessário para lhe negar provimento, já que foram ambos recorrentes, né, para confirmar a decisão de parcial procedência exarada em primeira instância, cobrando-se o imposto com agregação da ST e a multa com a base de cálculo
sobre a base de cálculo da omissão. Doutor Marcos. Acompanho o relator, presidente. Doutora Lourdes. Com o relator, presidente. Doutor Henrique. Acompanho o relator, presidente. Doutora Elineide. Com o relator. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece de ambos os recursos, nega de provimento para confirmar a decisão parcial quando atualizada por instância nos termos da manifestação verbal da douta PGE. Esta é a decisão para o presente processo. Senhores, percorremos toda a pauta de hoje. A nossa sessão está encerrada, aberta para assuntos gerais.